Romanos 11, 33 a 36. Vamos ler juntos esses poucos versículos? Mas eu posso dizer para vocês que são versículos que trazem grandes ensinamentos para as nossas vidas como povo de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a reforma protestante, neste ano de 2025, completará 508 anos. E nós podemos dizer que a reforma protestante foi essencialmente uma redescoberta da grandeza, da glória, da magnitude e da majestade de Deus em um mundo e em uma igreja que se tornaram completamente centrados no homem. A reforma interrompeu, meus irmãos, tudo aquilo que chamava a atenção para o homem. Em vez disso, veja, a reforma proclamou que Deus deve ser glorificado. O soberano Deus das Escrituras, o Deus que fez os céus e a terra, assim como nós cantamos aqui, esse Deus que é o Criador, ele deve ser exaltado em toda a sua majestade. E de muitas maneiras isso, irmãos, define o que há de errado com a igreja hoje, que em muitos aspectos perdeu de vista a majestade e a grandeza de Deus. A igreja atual, pouco a pouco, tem se desviado, meus irmãos, do que nós chamamos dos 5 solas da reforma protestante. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus e solo Deo Glória. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. E aqui, meus irmãos, um detalhe muito importante. O somente a Deus a glória é a cola que une todos esses 5 lemas. Dito de maneira simples, irmãos, o fato de que a salvação é somente pela fé, somente pela graça e somente em Cristo, sem qualquer contribuição meritória da nossa parte, assegura toda a glória a Deus e não a nós. Da mesma maneira, o fato de que somente a Escritura é nossa autoridade final, sem qualquer tradição eclesiástica, magistério ou papa que tenta suplementar a Bíblia ou tenta prevalecer sobre ela, isso, veja, meus irmãos, mostra como os reformadores estavam preocupados com a glória de Deus, quando eles afirmaram que a Escritura tem toda a autoridade sobre qualquer conceito humano. Nós podemos pensar sobre isso de outra maneira. Veja, grave bem isso. Mantendo o somente a Deus a glória como a força vital dos solas, nós nos lembramos de que a religião bíblica resgatada na reforma não é em última análise sobre nós, mas sobre Deus. Tudo é sobre Ele, assim como nós cantamos aqui. Tudo é sobre o Senhor Jesus. E conhecimento, irmãos, nós vamos analisar aqui essa passagem de Romanos 11, versículo 33 a 36, que em particular nós consideramos como uma doxologia, é um louvor. Aqui é como se Paulo se ajoelhasse em profunda e reverente adoração diante da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus na eleição e salvação dos pecadores, tanto judeus como gentios. Paulo estava aqui lembrando do que Deus havia feito na vida de judeus e de gentios, por isso que Paulo louva. E aqui, meus irmãos, nessa doxologia, nós temos 3 elementos importantes que nós devemos observar. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma visão de um Deus incompreensível. Em segundo lugar, nós temos uma visão de um Deus soberano. E em terceiro lugar, nós temos a visão de um Deus que é glorioso. Nós podemos dizer que esses 3 elementos dessa doxologia, desse louvor
de Paulo a Deus revela o pulsar do coração da reforma protestante do século XVI e que deveria ser o pulsar do coração de cada cristão em cada época. Mas eu quero que você, com sua Bíblia aberta em Romanos, possa observar que é preciso entender as palavras anteriores do apóstolo Paulo. É preciso aqui fazer uma retrospectiva do que Paulo ele escreveu nesses 11 capítulos. O que inspirou Paulo a fazer essa declaração tão magnífica, tão gloriosa. Veja que, logo no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, 1, 2 e 3, o tema é a universalidade do pecado. Paulo, em primeiro lugar, ele se preocupa em revelar para os seus leitores qual é a condição da humanidade. E nesses 3 capítulos, até a metade do capítulo 3, Paulo ele vai mostrar que todo homem, seja ele judeu, seja ele gentil, está debaixo do pecado. Está numa situação de depravação total, está debaixo da ira de Deus. Vive de acordo com os impulsos do seu coração. Ele diz no versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em seguida, então, depois de dar essa má notícia, porque de fato é uma má notícia, e aqui sempre eu digo para as pessoas, reverendo Joab, que se você deseja evangelizar, você precisa aprender o que Paulo fala aqui em Romanos. Você precisa decorar o livro de Romanos, porque nós temos aqui um livro puramente evangelístico, porque o apóstolo Paulo, ele fez o que todo evangelista, o que todo cristão deve fazer ao evangelizar. Quando você aborda um pecador na rua, a primeira coisa que você tem que mostrar para essa pessoa é que ela está perdida, porque a lei de Deus revela que nós somos miseráveis pecadores, que todos estão destituídos da glória de Deus. Aí, depois de você mostrar para a pessoa que ela está de fato perdida, debaixo da ira de Deus, você então vai dar boa notícia para ela. E Paulo então, na metade do capítulo 3, até o 5, ele vai dar boa notícia, ele vai dizer que esse que é um pecador, a humanidade pecadora, o homem que pecou em Adão, esse homem ele tem salvação em Jesus. Ele pode ser justificado. Judeus e gentios podem ser justificados mediante a propiciação que há no sangue de Cristo. O sangue que foi oferecido por nós pecadores, que foi derramado para nos purificar de todas as nossas iniquidades, injustiças. E depois de falar desse tema tão maravilhoso que é a justificação, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 6 até o capítulo 7, ele vai falar sobre como esses justificados devem viver. Ele vai dizer que esses justificados devem viver mortificando o pecado em suas vidas. Ele vai dizer que esses que estavam debaixo da ira de Deus foram libertos da condenação, do poder do pecado, da condenação e da força da lei. Então, no capítulo 8, ele vai dizer que esses que foram, então, santificados, devem viver uma vida no Espírito, devem dedicar suas vidas a Deus, aguardando a vinda gloriosa de Cristo. Sim, gemendo. O crente geme, mas ele aguarda o dia glorioso quando Jesus virá restaurar todas as coisas. Então, a partir do capítulo 9, Paulo mostra os planos de Deus para a descendência de Abraão. Ele diz que ainda há uma salvação preparada para os filhos de Abraão mediante o Evangelho. Paulo diz que os judeus eleitos, eles serão chamados pelo Evangelho. E juntamente com os gentios eleitos, eles formarão um só povo, a igreja do Senhor. É isso que ele acabou de explicar, então, no capítulo 11. Assim, diante da grandiosidade desse plano e da profundidade e complexidade desse projeto de Deus elaborado na eternidade, porque Paulo diz que tudo isso foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Ele fala da predestinação, da eleição
daqueles que Deus escolheu, daqueles que Deus amou. Então, diante dessa complexidade do plano de Deus, desse projeto elaborado na eternidade, Paulo, ele rompe em louvor a Deus. Paulo, ele rompe em exultação a Deus. Paulo, ele rompe em adoração a Deus. É isso que deveria acontecer com todos aqueles que meditam sobre o plano glorioso de Deus para a salvação da humanidade, daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deveríamos irromper em louvor. A igreja deveria estar lotada de pessoas, de crentes fervorosos, desejosos de adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós não adoramos a Deus por causa das bênçãos que nós recebemos diariamente. Nós louvamos a Deus principalmente por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Mesmo se Deus não nos abençoasse mais a partir de hoje, não nos desse nenhum tipo de bênção, nós deveríamos estar felizes, porque nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. E isso foi um plano que Deus fez antes da fundação do mundo. Então veja, o contexto é esse. Paulo então louva a Deus, exulta na salvação desse Deus, ele adora. Então o primeiro elemento dessa doxologia de Paulo, meus irmãos, é uma visão de um Deus incompreensível. Grave bem isso. Veja, o primeiro elemento dessa doxologia de Paulo é uma visão de um Deus incompreensível. Paulo está maravilhado com o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Seu coração foi quebrantado pela insondável profundeza do plano de salvação. Paulo, ele está dizendo que há uma profundidade nesses capítulos 9, 10 e 11 que excede o entendimento humano. Ele havia mergulhado, meus irmãos, nas profundezas do oceano do conhecimento de Deus. Ele tinha assim em sua mente, meus irmãos, entrado nos lugares mais profundos da mente, da vontade e dos propósitos de Deus. Era como se Paulo ele estivesse aqui olhando para a imensidade do oceano a partir de um pequeno barco. O apóstolo Paulo está dizendo: minha mente não pode sondar, a minha mente não pode compreender as profundezas do conhecimento desse Deus glorioso. Se você for para 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor? Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Ao se revelar gloriosamente a nós por meio das Escrituras, Deus ele pretende confrontar a arrogância humana, o orgulho adâmico que fazem parte da nossa natureza decaída. Se você observar Romanos 9:20, Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Era como se Paulo estivesse escrevendo a um interlocutor imaginário, mas Paulo já estava prevendo que pessoas questionariam esse plano glorioso de Deus. Capítulo 9, Paulo ele fala sobre Deus rejeitar Esaú e escolher Jacó. Ele fala sobre a eleição e a reprovação de Deus. Ele diz que Deus escolhe alguns e rejeita alguns. É claro que algumas pessoas questionariam esse assunto, como hoje muitas pessoas, milhares de pessoas são confrontadas com esse tema e não aceitam. E Paulo então escreve, inspirado pelo Espírito Santo, prevendo que essas pessoas iriam dizer essas palavras. Então ele diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? No versículo 34, o apóstolo Paulo, ele está citando o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem o ensinou? O apóstolo, irmãos, está refletindo aqui sobre aspectos e realidades na mente e no ser de Deus que nós, como criaturas, nunca poderemos entender e nunca poderemos sondar. Irmãos, nós devemos ser gratos por aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre Deus. Mas um fato incontestável é que há mais coisas em Deus, no ser de Deus, nos atributos de Deus, no caráter de Deus, nos caminhos de Deus, que nós jamais poderemos compreender. Nem na eternidade. Nem na eternidade nós poderemos sondar o ser de Deus de maneira exaustiva.
nenhum anjo, nem qualquer ser criado por Deus, nunca poderá ter todo o conhecimento de Deus. Somente Ele conhece a si mesmo. Jó 5,9 diz: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhosas que não se podem contar. Jó 9,10 também diz que Ele faz grandes coisas que não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Irmãos, Paulo, aqui em Romanos 11, versículo 34, está ponderando sobre a incompreensibilidade de Deus em 4 linhas de pensamento. Grave bem isso. Primeiro, ele fala da profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Ele diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Uma coisa, veja meus irmãos, é saber algo. Outra coisa diferente é saber como usar esse conhecimento. A sabedoria fala sobre o arranjo e a adaptação de todas as coisas para o cumprimento dos seus santos propósitos. Foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação. Veja, meus irmãos, entendam isso. Percebam. A sabedoria de Deus consiste no fato de Ele ter usado esse conhecimento para fazer coisas nesse seu plano, que aos olhos humanos, ou para a mente humana, parecem impossíveis. Por exemplo, tornar-se plenamente homem, sem deixar de ser Deus para morrer na cruz pelos homens. Tornar justos os pecadores, sem que isso faça com que ele se torne injusto. Eleger e predestinar quem ele quis para ser salvo, sem com isso cometer injustiça e sem fazer acepção de pessoas. Conquistar e vencer o pecado de tal maneira que no novo céu e na nova terra não haja mais possibilidade de pecado, sendo o último paraíso superior ao primeiro. Relacionar-se com os homens, interagir com eles dentro das escolhas e decisões humanas, sem com isso deixar de no fim fazer exatamente tudo o que ele havia determinado. Fazer com que a desobediência de um povo, o povo judeu, se tornasse uma oportunidade para levar a salvação aos demais povos do mundo. Que profundidade de sabedoria e do conhecimento de Deus, meus irmãos. Mas não para por aí, porque Deus, Ele queria também mostrar a sua multiforme sabedoria para os seres espirituais. Paulo diz em Efésios 3, 10 e 12, diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, meus irmãos, ele fala do conhecimento de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, Deus sabe tudo. Ele conhece a si mesmo. Ele conhece as complexidades do seu próprio ser. Não há recanto ou lugares secretos do seu próprio ser que sejam desconhecidos para Ele. Ele tem um conhecimento perfeito, integrado de si mesmo e conhece tudo que está também fora de si mesmo. Ou seja, nós podemos dizer que Deus, Ele conhece a totalidade da criação. Ele sabe a resposta para todas as perguntas. Não há segredos, não há nenhum fato, nenhum detalhe que seja desconhecido para Deus. Ele conhece o futuro, porque Ele decretou o futuro. Ele conhece as coisas que ainda não foram criadas. Meus irmãos, o futuro não pegará Deus de surpresa, devido à infinitude do seu conhecimento. Oh, profundidade da sabedoria e da riqueza do conhecimento de Deus. Terceiro, há profundidade nos caminhos de Deus. Meus irmãos, os caminhos de Deus diz respeito à sua providência. A providência de Deus, o desdobramento da vontade de Deus nos seus detalhes e nas suas complexidades, na vida de cada ser humano. Veja, tudo isso está dentro desse plano. Há uma tremenda profundidade em tudo isso. Profundidades que fazem com que alguns de nós clamem a Ele de tempos em tempos por uma explicação. Deus, por que está acontecendo na minha vida? Deus, por que essa situação?
na igreja. Deus, por que essa situação no meu trabalho? Deus, por que essa situação no meu casamento? Às vezes, meus irmãos, nós duvidamos que Ele saiba o que está fazendo, mas nesses momentos de desespero, nós devemos fazer o que Paulo fez nessa doxologia, nesse louvor. Nós devemos dizer o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja, em quarto lugar, Paulo diz que há profundidade também nos juízos de Deus. Interessante essa expressão que ele usa aqui, juízos de Deus. Geralmente, juízos aqui estão se referindo a decisões que Deus faz na eternidade, sobre como Ele deveria levar a cabo esse plano de salvação que ainda não existia. Mas, olhando para o contexto aqui do Novo Testamento, quando se usa a palavra juízo de Deus, está se referindo às decisões, às sentenças de Deus, porque Paulo está aqui em mente os versículos anteriores, a partir do capítulo 9, versículo 18. Há diversos exemplos aí nesses capítulos 9, 10 e 11, mas especificamente, veja, no 9, versículo 18, veja o que ele diz: logo Deus, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus endurece quem Ele quer. Versículo 23 do capítulo 9, ele diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória a esses vasos de misericórdia, para que, deixa eu repetir novamente, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus endureceu os judeus para que nós tivéssemos acesso ao Evangelho. Aí, observe, capítulo 11, versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, a eleição de Deus o alcançou, e os mais foram endurecidos. Aí você vai para o versículo 8 e 10 do capítulo 11 de Romanos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados em suas costas. Aí agora, versículo 20 e 22, Paulo diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está se referindo a nós, cristãos, gentios, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. E por aí Paulo vai falando, irmãos, sobre os juízos de Deus. Lá em Efésios 3:8, ele diz que os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis. Não adianta questionar com Deus, porque Deus faz assim. Ele faz assim porque Ele deseja fazer. E nenhum ato de Deus é impuro. Todos os atos de Deus são santos. Agora veja ainda no 34, ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Isso mostra, meus irmãos, que somente Deus, sem depender de qualquer criatura para receber conselho, foi quem traçou esse plano glorioso. Isso mostra, irmãos, que Deus é autossuficiente, que Deus é independente. Deus não depende de suas criaturas. Nós é que dependemos dele para nos ensinar e para nos salvar. Irmãos, esse evangelho que tem sido propagado pelas igrejas neopentecostais é um evangelho maldito. É um evangelho que distorce o que a Bíblia ensina. Porque esse falso evangelho coloca o homem no centro de todas as coisas. Tudo é feito para o homem. Toda a liturgia de um culto é produzido para o homem. As músicas são centradas no homem. A pregação é centrada no homem, no que o homem deseja, no que o homem quer, no que ele pensa. Mas veja, a reforma protestante veio para mudar isso. Quando eles se voltaram para a Bíblia, para o somente glória a Deus, o somente as Escrituras, o somente Cristo, somente a graça, o somente a fé.
para mostrar que Deus é que deve estar no centro de todas as coisas. Deus não depende de você e de mim. Deus é autossuficiente. Isso é um atributo dele, a autossuficiência. Deus não depende de nós, nós é que dependemos dele para existir, para respirarmos. Você só está aqui hoje, o seu coração só está batendo hoje por causa da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. No momento que Deus determinou e decretou a nossa morte, isso vai acontecer como Deus deseja, e nada vai impedir que isso aconteça, como qualquer coisa na nossa vida, meus irmãos. Nós é que dependemos dele, nós é que precisamos dele. Veja, Isaías 40, versículo 12 a 14, Deus, por meio do profeta, ele pergunta: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e passou os montes com pesos, e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Veja, meus irmãos, nesses versículos aqui de Isaías, Deus pergunta ao povo de Israel quem o guiou, quem lhe deu conselhos, quem o orientou a fazer todas as coisas. É como se ele dissesse: não foi a minha mão que fez todas as coisas. Deus está mostrando toda a sua superioridade em relação aos falsos deuses que o povo adorava naquela época. Paulo, irmão, semelhantemente, ele usa a expressão de Isaías 40 e pergunta aos seus leitores: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém foi o conselheiro de Deus, nem anjos, nem homens estavam na eternidade com Deus, quando o Senhor, ele concebeu todas essas coisas. Então, diante disso, nós, irmãos, devemos entender que nós não devemos questionar a Deus, nós não devemos julgar a Deus, nós não devemos rejeitar a Deus, nós não devemos, irmãos, rejeitar os planos de Deus. Devemos louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou, por aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. O segundo elemento, irmãos, dessa doxologia é uma visão de um Deus soberano. No versículo 35, Paulo cita o livro de Jó, no seu capítulo 41, versículo 11, que diz assim: quem, pois, me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, como está aqui em Romanos 11, 35. Você entende o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui ao citar esse versículo de Jó? Você percebe? Veja, irmãos, esse versículo do livro de Jó é a conclusão do livro. E Jó estava pedindo aqui uma explicação sobre o que estava acontecendo em sua vida. Todos nós sabemos o que Jó passou. E Jó fez muitas perguntas. E Deus respondeu alguma pergunta de Jó? Não. Deus ficou em silêncio. Deus não lhe disse absolutamente nada, e Jó se apresentou diante de Deus e exigiu que ele desse uma explicação, como se Deus nos devesse uma explicação. E uma das coisas que Jó aprende no final dessa aprovação é que, na verdade, Deus não nos deve absolutamente nada. Nossa salvação é pela graça por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. O Evangelho, irmãos, é um Evangelho que revela a graça de Deus, e todos os atos de Deus para com a criatura é graça, favor imerecido. Tudo na nossa vida, tudo que você possui é graça, é favor imerecido de Deus. Não é porque você merece que Deus lhe dá. Você não merece nada a não ser, todos nós, a ira, a condenação eterna. Irmãos, Paulo cita esse versículo dos últimos capítulos do livro de Jó para enfatizar a soberania de Deus. Esse versículo é citado aqui especialmente depois do que o apóstolo Paulo escreveu nos capítulos anteriores, nos capítulos 9, 10 e 11, como nós temos falado aqui. Esses capítulos, eles expuseram as complexidades da doutrina da eleição, da predestinação, que tantos crentes rejeitam.
que tantos crentes odeiam. Eu não sei se eu posso chamar de crente, uma pessoa que rejeita aquilo que está na Bíblia. Porque nós temos uma declaração culminante, que eu até citei aqui agora há pouco, quando Paulo diz no capítulo 9 de Romanos: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui nós temos, irmãos, a proclamação da sua pura soberania, na administração de sua graça, como em nenhuma outra parte das Escrituras. Em nenhum lugar você encontra essa declaração aqui tão específica, tão objetiva, sobre a soberania de Deus. Porque na soberania de Deus, meus irmãos, há um propósito de acordo com a eleição da graça, há um propósito de Deus que leva também homens e mulheres à reprovação. Talvez sejamos tentados a dizer: mas isso, pastor, não é justo. Agora entendemos, irmãos, porque o apóstolo Paulo está citando esse versículo do livro de Jó. Porque a justiça não tem nada a ver com isso. Porque não há justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E nenhum de nós deu a Deus alguma coisa para que Ele nos pague. Talvez não sejam as doutrinas da eleição ou da reprovação que nos levem, de fato, a questionar a soberania de Deus. Mas o que Deus está, em sua providência, realizando em nós. Sim, nós questionamos mais a Deus sobre aquilo que Deus tem feito em nós. A pergunta que vem à nossa mente em relação aos eventos da nossa vida é: o que Deus está fazendo em minha vida? Foi o que Jó perguntou também. Quantas vezes Jó perguntou isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi 10 filhos, Senhor? Eu sei que nós vamos nos lembrar que logo nos primeiros capítulos de Jó, ele disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas vocês observam que no decorrer do livro há muitas perguntas feitas por Jó? Há muitos questionamentos que Jó fez. Jó, ele fez diversas perguntas. Como ao longo da história, meus irmãos, homens e mulheres de Deus também fizeram, quando enfrentaram grandes tribulações. Mas foi o caminho da submissão à vontade de Deus que esses homens piedosos e mulheres piedosas seguiram. Porque esse caminho da submissão à vontade de Deus é o que nos dará a verdadeira felicidade. Porque esse caminho da vontade de Deus Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É preciso reconhecer a soberania de Deus, irmãos, em todos os assuntos da nossa vida. Deus age de maneira misteriosa, sim, mas é por meio dessas ações misteriosas de Deus na nossa vida que Ele realiza as suas maravilhas, meus irmãos. Mas muitas vezes nós não percebemos isso. Jó não percebeu isso. Os amigos de Jó não perceberam isso. No final, o que é que ele disse? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, ou seja, a experiência difícil, amarga que eu passei, me fizeram agora te ver como de fato tu és, Senhor. Não é que Jó tenha visto literalmente a Deus, mas a experiência, as tribulações que ele passou, fez com que ele conhecesse mais esse Deus. Então, de maneira misteriosa, Deus agiu na vida de Jó e realizou as suas maravilhas. Da mesma forma acontece na minha e na sua vida. De maneira misteriosa, Deus, ele age para realizar maravilhas. O terceiro elemento, irmãos, dessa doxologia de Paulo é uma visão de um Deus glorioso. Ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, aqui nós temos um dos 5 solas, um dos 5 somente da reforma. Somente a Deus a glória. Esse é de fato, como eu falei no início, na introdução, a cola que liga todos os outros solas. Paulo está dizendo que todas as coisas devem convergir para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele provém todas as coisas, tudo que existe no cosmos, meus irmãos, existe porque Deus o trouxe à existência. Pelo seu poder criativo,
Ele trouxe todas as coisas que você vê hoje no universo, a existência. Ele criou todas as coisas. O Deus das Escrituras não é o Deus, irmãos, do deísmo, que diz que depois de Deus fazer a criação, ele saiu para dar um cochilo. Não! É o Deus que nós servimos e está intimamente envolvido em cada aspecto da criação e da providência. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Deus está ativo na criação, irmãos. Os eventos grandiosos que acontecem em nosso universo são realizados por meio da intervenção de Deus, por meio do poder sustentador de Deus. As coisas pequenas também que acontecem, as coisas que para você são insignificantes, elas também são realizadas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Não existe nada que fuja do poder de Deus. Abraham Kuyper, ele disse que Cristo, ele diz que cada partícula que existe no universo, a menor que seja, Cristo diz, é meu. Ele governa. Veja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, diante disso, irmãos, nós podemos entender que nosso principal objetivo nesse mundo é glorificar Deus. É fazer aquilo que ensina o nosso catecismo menor, na sua primeira pergunta. Eu sempre gosto de repetir, várias vezes essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante. Igreja, qual é o fim principal e exclusivo do homem? Vamos lá, irmãos? O principal objetivo do homem aqui na terra é glorificar Deus e se alegrar nele para todo o sempre. Esse é o nosso principal objetivo. Fomos criados para isso, meus irmãos, para desfrutar de Deus, não só das bênçãos de Deus, como muitos crentes estão à procura das bênçãos de Deus. Tenho certeza, reverendo Joab, como nós falamos lá na sexta-feira na congregação, se colocássemos aqui uma faixa enorme, todo domingo, venha buscar sua bênção, venha buscar sua vitória, essa igreja estaria realmente lotada. Teria que ampliar mais ainda, reverendo, porque hoje as pessoas estão à procura disso, das bênçãos de Deus, e não do Deus que nos abençoa. As pessoas não sabem, meus irmãos, em sua maioria, e eu falo aqui sem ter nenhum medo de errar, a maioria dos cristãos evangélicos no Brasil, eles não entendem os solas da reforma protestante. E quem dera se entendesse esse aqui que diz somente a Deus a glória. Irmãos, na glória de Deus, nós encontramos nossa dignidade. Na glória de Deus encontramos nosso deleite. Nossa glorificação está em atribuir toda a glória no céu e na terra a Deus. Nós nunca, meus irmãos, o glorificaremos verdadeiramente enquanto não descartarmos nossa própria glória. Os eleitos, eles são justificados pelo Senhor para que possam gloriar-se no Senhor e mais em ninguém. Toda a glória pertence a Deus e não a nós mesmos. Por isso que os reformadores, eles voltaram a atenção da igreja para somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E por meio disso, nos lembraram de que a glória pertence a Deus e não a nós. João Calvino, ele tinha um lema que todos nós deveríamos adotar em nosso lema. Como nosso lema? Ele disse assim: ofereço meu coração pronta e sinceramente. É assim que nós deveríamos estar vivendo. Senhor, eu ofereço a Ti o meu coração pronta e sinceramente. Meus irmãos, essa deve ser a meta de tudo em nossa vida. E eu lhe pergunto, nessa noite, você, assim como Paulo, tem dobrado os seus joelhos e reconhecido que a Deus seja a glória, pois grandes coisas Ele fez por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Será que essa bênção tão gloriosa faz com que você dobre os seus joelhos e louve a Deus? Ou será que você só louva a Deus por aquilo que você tem recebido? E quando você não recebe nada, você acha que não tem recebido nada, mas recebe sim, porque o dom da vida é uma bênção de Deus para nós. Muitas pessoas ficam carrancudas na igreja. Às vezes o pastor deve ficar preocupado, e fica preocupado quando vê o povo com cara fechada,
como se alguém da família havia morrido, e tudo isso acontece por causa do egocentrismo das pessoas, porque nós nos afastamos daquilo que Paulo propõe aqui, no capítulo 11, que a Deus seja a glória. Meus irmãos, qualquer pessoa que deseja ver o grande Deus da glória, deve vê-lo por meio da cruz, porque Deus é mais glorificado pelo sofrimento do seu Filho Jesus. Foi na cruz que Deus revelou a sua glória. Por isso, irmãos, que as nossas vidas devem ser cristocêntricas. Por isso que nós precisamos estar centrados nesse Deus que se tornou homem, que veio até nós há 2000 anos atrás, que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Esse Deus que nós cantamos aqui, Ele é o centro da nossa vida. E quando Ele é o centro da nossa vida, Deus estará sendo glorificado. Meus irmãos, mas também nós entendemos que a mensagem bíblica e reformada desse somente glória a Deus direciona os nossos olhos para a segunda vinda de Cristo. Não só para o presente, mas para o futuro. Porque naquele glorioso dia da vinda de Cristo, todos aqueles que foram salvos pela graça serão glorificados e habitarão com Ele para todo sempre. E é claro que lá nessa nova criação nós o louvaremos. Não é somente cantar, mas é viver para a glória dEle, é fazer tudo, é servi-lo de uma maneira que excede a nossa compreensão, o que nós faremos para o Senhor. E aí sim nós plenamente iremos glorificá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. A eternidade, irmãos, toda não será suficiente para o conhecermos, para esgotarmos o conhecimento de Deus. E é nisso que está a eternidade da eternidade. É nisso que está a razão de ser a eternidade. A comunhão infindável com esse Deus que é inesgotável. É isso que faz o céu ser o que é. Comunhão com Ele. Já estou concluindo, irmãos. Glória somente a Deus. Veja, esse é o cerne da reforma. Glória somente a Deus. É o cerne das Escrituras, meus irmãos. É o cerne do Evangelho. É o cerne do próprio Deus. Sim. Porque Deus está mais preocupado com sua glória. Deus não está preocupado em primeiro lugar com você e comigo. Deus está preocupado em primeiro lugar com Ele mesmo. Você pode dizer, mas pastor, isso é egoísmo. Não existe egoísmo para Deus, porque Ele é perfeito. E Ele busca a perfeição, ou melhor, Ele busca a sua glória, porque Ele é perfeito. Por isso que toda criatura deve buscar a Ele, porque Ele busca a sua glória em primeiro lugar. Então nós podemos dizer que o cerne do Evangelho é o próprio Deus, a glória de Deus. O sólido de glória é um chamado para os crentes buscarem fazer todas as coisas para a glória de Deus, como Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 31. O solo de glória, meus irmãos, é um chamado à visão radical de um viver centrado em Deus, em meio às muitas facetas da vida. Todos aqueles que compartilham dessa visão radical do cristianismo, porque eu sei que é radical para muitas pessoas, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo é radical. E todos aqueles que compartilham dessa visão radical do cristianismo fazem da glória de Deus o propósito último na sua autorrealização. Não são as coisas desse mundo que trarão a realização para a nossa vida, mas é buscar a glória de Deus. O sólido de glória, meus irmãos, o somente glória a Deus muda a nossa visão sobre a adoração, sobre o culto, como o culto deve ser. Lembre-se, esse foi o pulsar do coração da reforma protestante e deve ser o pulsar dos nossos corações. Somente a Deus a glória. Você pode repetir comigo? Somente a Deus a glória. Novamente, somente a Deus a glória. Quando o nosso coração pulsar pela glória de Deus, certamente acontecerá uma reforma em nossa vida. Nosso casamento será reformado. A criação dos nossos filhos será reformada. O nosso comportamento será reformado. A nossa adoração será reformada. A nossa maneira de enxergar o mundo será reformada. O nosso coração arderá pelo desejo de proclamar o evangelho da cruz aos perdidos todos os dias, quando de fato a nossa vida estiver centrada no somente glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.
Que Deus aplique sua palavra bendita aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Job.